Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito aqui com o advogado, escritor e investidor Dr. Ramires Fernandes, sobre a temática tão relevante que é a educação financeira. Ele lançou agora em 2025 um livro, A Virada Financeira, sobre importante temática nos blocos. No bloco anterior, Dr. Ramires, fala um pouquinho sobre o bastidor, o incentivo que o senhor teve de produzir tão importante livro. E agora vamos com mais dicas. E acho que uma das mais relevantes, doutor, que toda família tem que ter é o que chama de orçamento. Sentar no computador, no notebook, tendo uma planilhazinha. Isso, doutor, está no seu livro e é essencial para todas as famílias, independente de ter um concursado na casa ou mesmo um profissional liberal. É isso, doutor Ramires? Exatamente. O orçamento ele é muito importante, certo? É interessante quando a gente vai conversar com as pessoas sobre a educação financeira, a gente inicia sempre com uma pergunta: quanto você gasta por mês? Interessante que a maioria das pessoas não sabem. Elas riem, elas ironizam, elas dizem: eu nunca sentei para saber. Eu disse: quanto é que você ganha? Quando é assalariado, sabe. Quando é profissional liberal, não sabe. Certo? O assalariado, ele sabe quanto ele ganha, e na cabeça dele sempre é pouco. Porém, ele não sabe quanto ele gasta. Aí eu lhe pergunto: se você não sabe quanto você ganha, como você vai saber quanto você pode gastar? É aí que entra a questão do orçamento. Certo? O que é o orçamento? O orçamento não é um bicho de 7 cabeças. Para se fazer um orçamento, não precisa aplicativos de internet complicados, não precisa de planilhas rebustadas, não. O orçamento ele pode ser feito com papel e caneta. O interessante é aquele orçamento que você tenha controle, que você tenha transparência, que você sabe alimentar, que você sabe preencher. Certo? O que é que se faz no orçamento? O orçamento ele é simples. No orçamento você vai constar receitas e despesas. O que é receita? Receita é o seu salário. Receita é o fruto do seu trabalho. Receita é os juros daqueles investimentos que você tem. É aquele aluguel que você recebe daquele imóvel. Certo? Tudo isso entra na coluna de receita. Isso você faz um controle mensal. Certo? Nós temos 12 meses do ano, ou você vai abrir um orçamento e vai fazer 12 planilhas mensais. Certo? A segunda coluna que você vai colocar se chama despesa. Na categoria de despesa, a gente tem as despesas fixas e as despesas variáveis. O que seria despesas fixas? Despesas fixas é aquela despesa que você tem todo mês, aquela de forma corriqueira. Seria a sua conta de água, a sua conta de energia, a sua conta de internet, o seu aluguel, a escola do seu filho, o seu plano de saúde, o seguro do veículo. Então, isso são despesas fixas. Ou seja, todo mês, faça chuva, faça sol, você tem que estar com dinheiro para pagar aquela despesa. Certo? As despesas variáveis seria o quê? Uma viagem, seria as férias, seria comer fora no restaurante, certo? Comemorar um aniversário, comprar um presente. Então, isso são despesas variáveis. Quando você monta o orçamento, você tem um raio-x da sua saúde financeira. Se você gasta mais do que o que você recebe, o seu orçamento vai ficar no vermelho. Né? Se você sobra renda naquele mês, você vai estar no azul. Quem está no vermelho é um alerta para se ter cuidado de resolver o orçamento para que ele entre no azul. Quem está no azul também é um alerta. Para quê? Opa, está sobrando um dinheirinho. O que é que eu vou fazer? Vou gastar, vou comprar aquele item que eu tanto desejo. Vamos fazer o seguinte: sempre que seu orçamento estiver no azul, reserve um percentual para investimento. Não é obrigado você ser escravo do investimento, não. Mas você tem que reservar um percentual. Porque esse pequeno percentual, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai fazer uma diferença enorme na saúde financeira sua e da sua família. É aí onde você vai ter a liberdade financeira. Certo? Então, no próprio orçamento, eu sempre recomendo e aconselho. Um dos itens das despesas que você vai colocar lá, certo? Seria o quê? Investimento. Certo?
O conselho que é dado é sempre a primeira despesa do seu orçamento, coloca o investimento. Porque nós temos a cultura de só investir quando sobrar. E o que é que acontece? Na imensa maioria das vezes não sobra. Vamos inverter essa lógica. 10% do que eu ganhar, eu vou colocar para investir. Independentemente de se vai dar para pagar as contas do mês. Quando você começa a fazer isso, sobra. Por quê? Porque quando você tem a consciência de investir primeiro, aquela despesa besta que você ia gastar no final do mês, você não gasta mais. Então, é questão de consciência, é questão de você implementar. Quando você implementa, você começa a ver o resultado, você vê que tem razão, faz sentido. Então, tudo envolve a questão de mentalidade, certo? E quando você amadurece a sua mentalidade, você se autoconhece, você implementar isso na prática. Com essa implementação, fica cada vez mais fácil você se livrar do sufoco financeiro. Doutor, tem um ponto específico aqui no seu livro, a diferença de gastar menos e gastar bem. O senhor pode fazer essa diferença aqui, essa curiosidade? Exatamente, certo? Gastar menos e gastar bem não é a mesma coisa, né? Um dos pilares que a gente defende no livro para a independência financeira são 3, certo? Você deve gastar bem, ganhar mais, investir melhor, certo? Se você tiver consciência desses 3 itens desse pilar, implementar isso na sua vida, você não queira saber como você vai prosperar financeiramente, certo? Então, gastar menos e gastar bem. A gente não defende aquele cidadão suvina, aquele cidadão que não gasta com nada, não, de forma alguma. A gente defende o planejamento, o controle. Então, o que é gastar bem? É aquela dívida, aquela compra, aquela despesa planejada. Eu quero adquirir um veículo. Eu não tenho R$1. Sabemos que veículo hoje é um bem de alto custo aquisitivo, né? Então, se eu tenho uma consciência que quero adquirir um veículo novo, eu tenho que primeiro me planejar. Qual é o veículo que eu quero? Qual é o valor? Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu posso gastar? Em quanto tempo eu posso fazer esse dinheiro para comprar esse veículo? Se possível, junto o dinheiro e compra à vista. Se não, aumenta o valor máximo da entrada do veículo. Quanto maior a entrada, menor as parcelas e menor o tempo de quitação. Por quê? Porque o juro é alto. O que é o juro? O juro é o preço que você paga por não ter o dinheiro naquele momento para comprar o bem, certo? O que é gastar menos? Eu nunca vou ter veículo. Eu vou passar a minha vida toda andando a pé de bicicleta. Aí é um radicalismo. A gente defende o meio termo, certo? Você nem deve ter a filosofia suvina de achar que nunca vai ter um veículo na sua vida e nem deve ter aquela mentalidade de milionário. Não, se eu for para me ter um veículo, eu quero ter o veículo mais caro do país. Não, existe o equilíbrio. É a palavra-chave. E dentro desse equilíbrio, existe o planejamento. Então, não é gastar menos, é gastar bem. Ou seja, se planejar até para os gastos. Durante o ano, você tem noção da sua necessidade, o que você precisa comprar. Então, você vai colocar na sua planilha e vai fazer um planejamento. Hoje, eu não posso comprar esse bem, mas daqui a 10 meses eu posso. Então, se planeje. Se não for uma coisa urgente, se não for uma coisa que está colocando em risco a sua família, aguarde, espere, certo? Porque aí você vai sair do gastar menos e vai entrar na seara do gastar bem. Quando você tem a filosofia, a mentalidade de gastar bem, a sua vida flui. Você ganha, gasta bem, ainda sobra para investir. Doutor Ramírez, esse aspecto da financeira é tão importante que tem sido um dos tópicos mais citados para razões de divórcio. Quem milita também na seara de família constata essa realidade. Eu estou me divorciando porque ela não me ajudava ou vice-versa. Tem como, doutor, assim, iniciar esse processo de reeducação financeira sem um parceiro, ou os dois, ou até os filhos também trazendo, né, para o mesmo barco? Tem que trazer todo mundo numa só equipe? Como o senhor vê essa questão? Interessante, certo? Como bem colocado. Aí, a grande maioria do motivo do divórcio brasileiro envolve dinheiro.
envolve finança. Seja pouco dinheiro, seja muito dinheiro. Você vê, quando o cidadão ganha na loteria, a primeira coisa que ele faz é deixar a mulher e arrumar outra mulher. Então, quer dizer, o dinheiro, tanto em excesso como na escassez, ele é problema nas famílias brasileiras, e principalmente na questão do divórcio. Né? Pensando nessa seara, vendo essa chaga que nós temos na nossa sociedade, o livro ele tem um capítulo bônus, é o último capítulo do livro, que é exclusivamente educação financeira para casais. O que é isso? O casamento ele é uma parceria. Do mesmo jeito, essa parceria tem que ser implementada na questão financeira. Se você e sua esposa trabalham e ambos têm renda, vocês devem compartilhar isso naquela planilha que nós falamos do orçamento. Então, o orçamento ele tem que ser familiar. Então, naquele orçamento vai estar as rendas, certo? E vai estar a despesa da entidade familiar. Quem é solteiro faz para si. Quem é casado faz pensando na entidade familiar. Certo? Se sua esposa ela não tem fonte de renda, ela não exerce profissão remunerada, não tem problema. Ela continua sendo parceira. Ela é parceira em que sentido? Em lhe ajudar a administrar a renda da família, se é oriunda apenas de uma das partes. Então, ela vai ser parceira, juntamente com você, em definir as prioridades. Ela vai ter parceira em controlar a conta de energia, controlar a conta de água, controlar uma despesa aqui que está em abundância, um excesso, uma extravagância, certo? Ou até mesmo um desperdício. E, por outro lado, ela vai lhe ajudar a administrar aquele seu orçamento. Porque o orçamento ele tem que ser familiar. Então, o segredo de um casal ter tranquilidade com relação à questão financeira, primeiro dinheiro não é tabu. Muito pelo contrário, o dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro bem administrado, ele traz felicidade para a família. E segundo item importante é transparência. Entre o casal tem que haver transparência, tem que haver confiança, tem que haver compartilhamento, certo? Porque a sua esposa, ela só vai saber o quanto pode gastar se ela souber quanto é que é a renda familiar. E se a renda familiar é somente de um e aquele não compartilha com ela, ela nunca vai saber. Eu já vi casos no escritório, certo? De clientes que se sacrificam e justificam o fundo financeiro dele, o poço financeiro que eles se encontram, na esposa, certo? Onde está o problema aí? A esposa não sabe quanto ele ganha e ela pede tudo. E ele, para não decepcioná-la, lhe dá tudo. Aí o que acontece? A conta não fecha. Então, o que é que está faltando nesse cidadão? Chame a esposa, chame os filhos e diga, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje, a situação financeira daqui de casa é X. Eu não posso mais gastar 2X. Certo? Se você não compartilhar, o seu filho, a sua esposa, acha que todo mês você pode trocar de carro, acha que todo mês você pode trocar de celular, acha que todo mês a gente pode viajar. Então, para evitar esses conflitos, é conversa, transparência e compartilhamento. Bem, estamos conversando aqui com o Dr. Ramires Fernandes, advogado e escritor do livro A Virada Financeira, com importantes dicas. No próximo bloco, Dr. Ramires, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do cartão de crédito, cheque especial, que são situações que tornam uma avalanche negativa na vida da família, afundando o orçamento. Então permaneça conosco, voltamos já.